Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Tiago Souza, dando seu olá oficial para darmos continuidade nas nossas aulas de matemática. Já né, atolado no segundo bimestre. Bom, a gente já viu algumas funções, vimos duas para ser mais exato, função afim e a função quadrática, ou os nomes oficiais dela, né, seria a função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Aqui, antes de nós entrarmos na função modular, nós vamos ver um apanhado de um assunto que é quando uma função ela é definida por meio de várias sentenças. Então, dependendo da parte da função, ela tem uma lei. Mas eu queria poder dar um recado aqui para vocês. Por favor, essa aula aqui, ela precisa ter um resumo teórico, tá bem? Bom, tem alguns de vocês que têm colocado ela inteira, sem problema, sem problema. Se você tem essa disposição de colocar inteira como se fosse a aula mesmo, presencial, fique à vontade. Mas para mim, eu preciso de um resumo. Não chega a ser um mapa mental, nem nada assim, mas aquilo que for interessante, um exemplo, né, no caso, ou uma explicação, tipo aqui que eu vou dizer, função com várias sentenças, aí você vai perceber lá o que significa isso e coloque lá, tá bem? Resumo teórico, eu preciso disso no portfólio. Vamos lá, num estudo de caso aqui. Bom, eu imagino que você já deva ter escutado sobre imposto de renda. Então, o normal é que todas as vezes que alguém recebe o salário, ele tenha no seu olerite, né, no seu contra-cheque, uma porcentagem do seu salário ter sido mordido. Isso é o imposto de renda, né? É um tributo sobre o rendimento seu, mensal no caso, né? E aqui, o livro ele traz uma tabela de como era calculado o imposto de renda no ano de 2015. Então, olha só, o que nós vemos aqui? Se o teu rendimento vai até R$ 1.903,98, você não tem nenhuma alíquota, uma porcentagem do salário, e a parcela não tem nada a deduzir. No rendimento, está percebendo que aí, se for de 1903 até 2.826, já tem uma alíquota, uma porcentagem de 7,5%, e a deduzir nós temos 142,80. Bora ver como é que nós podemos calcular esse imposto de renda. Então imagina que eu receba 1.500. 1.500. Bom, se eu recebo 1.500, se você for perceber lá na tabela, eu estou isento. Então esse aqui, esse indivíduo está isento. Ele recebe menos de 1.903,98. Então, isento do imposto de renda. Certo? Beleza. Eu recebo 2.500. 2.500 aí já fica na segunda faixa. Tá vendo lá que está entre 1903 e 2.826. Bom, aí então agora, olha o que acontece. Eu aplico uma porcentagem de 7,5%. Deixa eu colocar desse jeito, 7,5%. Que isso aqui me resulta em 187,50, certo? Só que na tabela nós vimos que nós temos uma parcela a deduzir, que é de 142,80. Então agora eu pego esse valor e subtraio de 142,80, que vai me resultar no imposto de renda de 44,70, certo?
Isso aqui eu acho que é melhor, né? Então, esse aqui foi teu imposto de renda. Tá? Olha, continuando a ideia aqui. Ó. Se o indivíduo recebe 4.000, 4.000 já vai estar na segunda faixa, que é de 3.751 até 4.664. Então, dá para perceber aqui na tabela, seria essa faixa aqui, para quem recebe 4.000. Então, tem uma alíquota de 22,5. Bora aplicar esse 22,5 lá na conta dele. Então, vai ser os 4.000 vezes 22,5%. Isso aqui vai dar exatamente R$ 900. Só que eu tinha lá na tabela uma parcela deduzida de 636,13. Então, bora deduzir essa parcela. Então, ficou 900 menos 636,13. Isso aqui resultou no imposto de renda de R$ 263,87. Tem mais algum caso? Se o cara receber 8.000, 8.000 no caso vai estar nessa última faixa, né? Acima de 4.600. Bom, ele tem uma alíquota de 27,5. 27,5. Então vai ser os 8.000, 27,5%. Isso vai resultar em 2.200. Qual era a dedução lá? 869,36. Fazendo essa redução, né, pegando os 2.200 menos 869,36, o imposto de renda dele resultou em 1.330,64. Então dá para perceber, né? Quanto maior o salário, maior é essa dedução do imposto de renda. Muito bem. E aí, o que nós tiramos disso aí? Significa que para cada faixa de salário, nós temos um valor, né? Tomando como sendo o salário como X e o imposto de renda mensal sendo Y, olha o que nós podemos escrever aqui. Quando o X está entre 0 e 1.903,98 centavos, o valor de Y, ou seja, o imposto de renda, é zero. Então, essa função, enquanto o X está nessa faixa, ele vai ser zero. Agora, quando o valor do salário X está entre 1.903 e 2.826, o imposto de renda que nós estamos chamando de Y, ele vai ser, era 75% lá, né? Ou 75%, 7,5%, né? Então, 0,075 vezes o salário, só que tem uma dedução, né, de 142,80. Você entendeu isso aqui? Olha, eu vou voltar lá para a segunda faixa, de 1903. Ó, nós multiplicamos lá em cima, lá embaixo, né? No cálculo, a gente multiplicou o salário, que é X, por esse valor, só que eu já deixei dividido por 100, e subtraí de 142,80. Não foi isso que eu fiz? Ó, aqui no segundo, multipliquei por 7,5% e depois subtraí. É o que está escrito ali naquela função. Ó, multipliquei o salário pela alíquota e depois subtraí da dedução. E aí, quando for um salário entre 2.800 a 3.700, bom, então a dedução vai ser a alíquota, que no caso lá em cima é de 15%, vezes X, que eu tenho que multiplicar o salário, menos a dedução, que é de 354,80.
Para outra faixa, quando é de 3.700 a 4.600, aí a alíquota era de 22,5%. Então, 22,5%, multiplico o salário e subtraio da dedução de 636,13. E, por fim, quando o salário for acima de 4.600, aí nesse caso, a alíquota lá era de 27,5%. Então, por isso que está nesse valor assim, tá? Porque eu já dividi por 100. E subtraio da dedução, que é 869,36. Ou seja, para a mesma situação, viu que eu tenho várias funções para representar o mesmo caso. Então, quando a minha função, logicamente o gráfico deve dar bem diferente de uma reta ou de uma parábola. Por quê? Porque várias sentenças produziram essa função, certo? Então, isso aqui seria o... Bom, foi um caso um pouco mais complicado, mas só para mostrar uma mesma função sendo representada com intervalos, que no caso ali, o intervalo de x ou do salário. Bora ver aqui um exemplo, para você perceber que não tem nada fora do comum.